vamos lá. Eu vou tentar cumprir o programa todo hoje, tá certo? Não sei o que vai acontecer. Né? Como eu disse, o compromisso aqui é com entendimento, não é com cumprir o programa. Então, vamos ver em que ponto que a gente chega no final da aula, se realmente funcionar. Eu acho que tem uma possibilidade de funcionar, mas eu não sei se vai funcionar ou não. De acordo com o ponto que a gente chega no final da aula, de repente a gente tem necessidade de uma aula a mais. Uma aula de 1 hora, talvez até meia hora, não sei, né? A gente hoje tem uma facilidade que a aula vai até 4 horas, mas a próxima atividade aqui é até 4h30. Então, de repente, a gente pode avançar um pouco, né? Não precisa parar às 4 exatamente. Então, se der tempo, de repente, a gente termina tudo hoje mesmo, que seria ótimo, né? Seria melhor. Cumprir a promessa é sempre bom, né? Mas se não, aí a gente tenta marcar alguma coisa para a semana que vem. E a ideia que eu tenho é de nosso horário extra aí seria terça-feira, antes da aula da Elael. Ela vai dar uma aula na terça-feira, 4 horas. A gente daria 2 horas, né? Mas vamos ver, não vamos prometer nada não. Né? Então, o que a gente viu na aula passada foi, primeiro a gente viu que a gente tinha bons motivos, né, para supor que as expressões matemáticas que correspondiam aos gráficos de Feynman eram divergentes, né, que iam dar infinitos. Né? Isso aí foi uma estimativa, né, que foi feita, quer dizer, a gente fez aquela contagem de potências e a gente viu, olha, esse gráfico aqui tem toda a possibilidade de estourar quando for para infinito, né? Quando os momentos que estão sendo integrados estiverem na região maior. Né? E aí, baseado nisso, nessa estimativa que a gente fez, a gente procurou fazer essa estimativa sistematicamente para todos os gráficos de Feynman possíveis de uma determinada teoria de campo. A gente conseguiu uma fórmula que mostrou que, em alguns casos, a situação pode ter remédio, em outros casos, a situação é irremediável, né? E em outros casos, a situação tem remédio, mas não tem graça. Né? Então, esse é o caso das teorias renormalizáveis, das não renormalizáveis, das super-renormalizáveis. Né? O que a gente agora vai aprofundar um pouco mais é no processo que a gente tem de, eventualmente, dar remédio à situação. Né? Então, a primeira providência que a gente tem que tomar é descobrir de que maneira, precisamente, um determinado gráfico de Feynman vai divergir. Né? Isso significa, por exemplo, você tem uma integral de x dx, né, entre 0 e infinito. Né? Essa integral diverge. Ela não diverge no zero, diverge no infinito. Né? Mas você pode estimar a forma como essa integral diverge, né, fazendo, ao invés de fazer a integral entre 0 e infinito, você faz a integral entre 0 e um certo lambda, certo? Então, o resultado é que essa integral original, que era infinito, né, você considera como limite quando o lambda tende a infinito disso daqui, né, e isso fica o limite quando o lambda tende a infinito de uma certa função de lambda, que é o resultado dessa integral. Né? Essa função de lambda, está claro, que você não pode fazer mágica, né? Está claro que ela vai para infinito quando o lambda for para infinito. Mas agora você sabe como o cara vai para infinito. Tá certo? Você sabe a maneira exata, explícita pela qual esse cara vai para infinito. Então, o que a gente faz é adiar esse processo de tomar o limite quando o lambda vai para infinito. Vou adiar esse processo e vou usar o direito que eu tenho de fazer certas modificações, não é, na lagrangiana da minha teoria, ou nos parâmetros da minha teoria. A gente vai expor os dois pontos de vista. Né? Eu faço essas modificações e só depois eu mando o lambda para infinito. É claro que, ao fazer essas modificações, eu as faço de tal maneira que esse limite, quando o lambda tende para infinito,
pode ser tomado agora com as coisas mantidas finitas. Né? Então vamos pensar nesse processo, né? Devagar. Né? Isso aqui é o que nós chamaríamos de regularização. O nome se refere exatamente ao que está acontecendo. Você está regularizando uma integral que é divergente. Você está tornando ela um número finito. É claro que, ao final, se você não fizer nada, isso vai continuar dando infinito. Né? A regularização, então, é apenas uma análise que você faz da expressão que você tem, que você sabe que é divergente. Né? Você está fazendo uma análise disso. Bom, uma das regularizações possíveis é exatamente essa, tá certo? Ela é chamada regularização por cutoff, né? Que é você... o meu problema é quando os momenta dos quais o meu integrando depende vão para valores muito grandes. Então é só eu colocar um cutoff lá no alto. E aí a minha integral vai ficar a função desse cutoff. Essa é uma regularização possível, né? Mas tem outras regularizações e tem outras razões, né, por trás das regularizações. Uma regularização também bastante conhecida, né? Essa daqui é cutoff, né? O corte, né? Vamos dizer assim. Aqui, como não dá para escrever em itálico, né, a gente bota aspas. Né? Uma outra regularização possível é você pegar o seu propagador, esquece o y, tá certo? O y vai no final da história, e você substituir o seu propagador por propagador assim, tá certo? O que acontece quando você faz isso? Tá? Vamos fazer aqui, vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui do cara. Isso fica P2 menos M2, P2 menos M grande 2, né? E aqui em cima você vai ficar com P2 menos M2 menos P2 menos M2, certo? Esse cara que está aqui, então, vai virar N2 menos M grande 2 sobre P2 menos M2, P2 menos M grande 2. Mais I epsilon, isso aqui, né? Agora você olha para essa expressão que está aqui, compara com essa que está aqui. Essa daqui, quando P vai para infinito, né, ela vai com 1 sobre P2. Né? Essa daqui, quando P vai para infinito, ela vai com 1 sobre P4. Então o que vai acontecer? Dentro daquele discurso que a gente teve na aula passada, ele vai melhorar a divergência superficial dos gráficos onde ele estiver. Tá certo? Ok? Como é que a gente calculava o grau superficial de divergência? A gente contava as integrais que a gente tinha no gráfico, né, e descontava os propagadores, o comportamento assintótico dos propagadores. Nesse balanço, o que sobrava, se sobrasse uma potência de P positiva, o gráfico ia ser divergente. Se sobrasse uma potência de P negativa, o gráfico ia ser convergente. Então aqui eu estou evoluindo uma dependência do tipo 1 sobre P2 para uma dependência do tipo 1 sobre P4. Né? Então, a gente tem esperança, né, de que um gráfico possa vir a ser convergente numa situação dessa. Se não for, aí você pode fazer uma outra coisa, né, ou muitas outras coisas. Você pode fazer assim, ó. Ao invés de você falar 1 sobre P2 menos M2, menos 1 sobre P2 menos M2, você chama isso aqui de M12. E você coloca aqui um C1, né? E você bota aqui um C2 sobre P2 menos M2, 2. Tá? Você escolhe esse C1 mais C2 como sendo igual a 1, tipicamente. Então, é só fazer a conta, né? Você vai ver o seguinte: você vai terminar com isso daqui, uma coisa do tipo P2 menos M2, P2 menos M12,
P2 menos M2, 2. E aqui em cima, você vai ter alguma coisa, né? Não vou fazer a conta detalhadamente, que não depende de P. Então agora você vai ter um cara aqui que depende de 1 sobre P6. Essa condição aqui vai garantir que esse cara não dependa de P. Tá? Tchau, mas essa condição C1 e C2 é muito arbitrária, né? Claro, é para dar certo. Para dar certo, feito para dar certo. Então você já está normalizando. Não estou renormalizando nada. Estou fazendo o seguinte, estou alterando o comportamento do propagador de 1 sobre P2 para 1 sobre P6. Aqui ele vai com 1 sobre P4. É tipo assim, isso aqui é suficiente para tornar todos os gráficos de Feynman superficialmente convergentes? Sim, então beleza, então eu paro por aqui. Se não for, aí eu vou para frente. Se aqui não for ainda, eu posso ir para 1 sobre P8, botando C1 sobre P2 menos M2, C2 sobre P2 menos M2, C3 sobre P2 menos M2, e aí o cara vai com 1 sobre P8. E a soma é igual a 1. E a soma é igual a 1, que é a condição para cancelar. Então, o resultado da história é que você obtém uma expressão que é superficialmente convergente, né? E você recupera a expressão anterior que você tinha quando você faz essa massa que está aqui para infinito. Se essa massa for para infinito, esse termo aqui vai para zero, e o seu propagador alterado, ele vira o seu propagador original. Nesse caso, as duas massas aqui vão para infinito, você volta ao seu propagador original. Então esse é um outro tipo de regularização, tá certo? Onde a expressão, aqui a sua expressão fica a função do cutoff. Aqui a sua expressão fica como uma função do M. E aqui como uma função de M1, M2. E você tem que tomar o limite M1, M2 tendendo ao infinito ou M tendendo ao infinito no final. Tá certo? Enquanto você não faz isso, você tem algo que dá para manipular. Você não está trabalhando com infinito. Você está trabalhando com uma função de M que você consegue manipular. E é essa manipulação que interessa, né? Esse tipo de regularização, né, que está aqui, é chamada regularização de Pauli-Wieland. Tá certo? Tem uma maneira de você fazer isso introduzindo campos, né? Essencialmente são chamados campos de Pauli-Wieland, que vão fazer essas modificações do propagador adequadamente. Aqui eu estou só dizendo o efeito, né, que isso tem. Mas tem uma maneira sistemática de fazer isso. Bom, cada regularização que você faz tem suas qualidades e tem seus defeitos, né? Um defeito muito frequente é que uma dada regularização que você faça pode acabar com uma certa simetria que você tem no seu lagrangiano. Aí você fala assim, tudo bem, cabe com simetria, mas eu não tenho que mandar o parâmetro para infinito. Quando eu mandar o parâmetro para infinito, ou para zero, depende da interpretação do parâmetro, né? Eu volto para a expressão original, que é a expressão simétrica, né? Não tem problema nenhum de simetria, mas ele tem um problema, que dá infinito. Né? Não tem problema de simetria, mas dá infinito. Então, às vezes eu faço uma regularização dessas e eu acabo, temporariamente pelo menos, com uma certa simetria que eu tenho. O processo de renormalização, agora está mais ou menos claro, embora a gente ainda não saiba os detalhes, mas está mais ou menos claro que é remover a parte que vai divergir desse problema, né? De alguma forma. Então tá. Não interessa a forma, mas quando eu removo a parte que vai divergir, eu fico com uma certa função do cutoff, ou do Leibniz, do Pauli-Wieland, né, e tal, que não necessariamente preserva a simetria que eu tenho. E que tem um limite finito quando o parâmetro vai para o valor que ele tem que ir. Então olha só, minha integral é infinita.
Eu regularizei. Transformei ela numa coisa finita, mas que vai divergir quando, por exemplo, quando m tender a infinito. Aí eu venho lá e renormalizo. Então eu tiro a parte que vai dar problema. Deixo só uma parte finita. Tá certo? Que é a função de m, mas é uma função de m que quando m vai para infinito, ela não diverge. Ela fica finita. Só que como eu quebrei a simetria, essa parte finita que sobrou não respeita mais a simetria que eu tenho. Então, o meu procedimento de tirar os infinitos da teoria, de renormalizar a teoria, acabou com a minha simetria. Tá certo? Acontece que tem algumas simetrias que elas estão mordendo o rabo da própria cobra, né? Elas são necessárias para que a gente possa renormalizar a teoria. Se eu não tivesse as simetrias, eu não consigo imaginar um jeito consistente de tirar os infinitos da teoria. Deu para perceber o dilema? Tá certo? É uma cobra mordendo o rabo, né? Então, eu deveria utilizar um método de regularização que preservasse essa simetria. Tá certo? Eu estou falando o contrário do que eu faço para viver aqui no CBPF. Certo? O que eu faço para viver aqui no CBPF tem a ver com demonstrar ou mostrar que pode fazer do jeito que você quiser, vai dar a mesma coisa. Mas o meu ponto de vista é completamente outsider aí na comunidade e tudo, né? Então, aqui eu tenho a obrigação de ensinar para vocês o que a comunidade espera, né, de vocês. Né? O que a comunidade espera de vocês é o seguinte: você consegue fazer a renormalização se você utilizar propriedades que são consequências da simetria. Se você não utilizar essas propriedades, vamos dizer que as pessoas mais progressistas da comunidade, elas dizem o seguinte: eu não sei o que fazer. Certo? Outros, não tão progressistas assim, vão dizer: é proibido, você não vai conseguir renormalizar a teoria desse jeito. Tá certo? Não vai conseguir. Eu estou expondo isso, agora vocês esquecem o que eu acabei de dizer, tá certo? E vocês vão ficar no problema que a comunidade mapeia. A comunidade diz assim: se eu não tiver a assimetria correspondente, não é qualquer simetria, né? É um tipo específico de simetria que é necessário para prover a renormalização da teoria, eu posso ter problemas para renormalizar a teoria. Então, a gente deveria se preocupar em manter a simetria, em ter uma regularização que mantivesse essa simetria manifesta. Tá certo? Então, tem um outro tipo de regularização que é muito interessante, né? Mesmo que a gente não adote esse ponto de vista, que é o convencional na comunidade, essa regularização é uma regularização interessante por si só. Né? É a chamada regularização dimensional. Certo? Ela parte do seguinte princípio: você está fazendo integrais em D4P, né? São os momentos que estão dentro dos loops, né? Então eles correspondem a integrais sobre D4P. Aí você observa o seguinte: bom, a integral diverge porque essas integrais em D4P, elas, naquela contagem de potência da gente, elas vão contribuir com o numerador, né, vamos dizer assim, da coisa, né? Elas vão contribuir com potências positivas do momento. Eu poderia reduzir, se eu estivesse fazendo a integral sobre D2P, a minha integral seria convergente, não teria problema nenhum. Né? Em compensação, sobre D6P, em 6 dimensões, ela seria pior ainda. Então, a divergência ou não divergência, você poderia mapear, de acordo com a situação, como culpa da dimensão do espaço-tempo que você está fazendo. Então, não, no espaço quadridimensional essas integrais são divergentes, mas no espaço bidimensional, ou no espaço unidimensional, as integrais não seriam divergentes. Né? Então você muda as suas integrais de D4P para uma integral sobre DDP, onde D é inespecificado.
Como resultado, os seus gráficos de Feynman, né? Sei lá, por exemplo, um cara como aquele, que a gente viu da última vez, ele vai virar uma certa função de D, da dimensão. Essa função de D certamente é divergente para dimensões, para a dimensão 4, que é a nossa dimensão. Pode ser divergente para outras dimensões também, para 6, para 5, né? Coisas assim. E aí a ideia é a seguinte: eu regularizei, ficou uma função da dimensão, né? Eu consigo calcular essa integral como uma função da dimensão quando há uma dimensão onde essa integral é bem comportada. E aí eu venho e subtraio o pedaço, né, que é problemático, tá certo? De alguma forma, isso nós vamos ver mais tarde. Eu subtraio o pedaço que é problemático e aí depois eu mando a dimensão para 4. O que é isso? Essa última frase que eu falei é problemática. O que é? Mando a dimensão para 4. Como é que é isso? Pô, aqui tudo bem eu fazer lambda tender a infinito, porque lambda, em princípio, é um parâmetro contínuo, não é? Aqui também, m ou m1 ou m2 irem para infinito. M, m1 e m2 são parâmetros contínuos, né? Mas eu fazer a dimensão tender a 4, como é que ela vai tender a 4? Dimensão é um negócio inteiro, né? Dimensão é 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 2, 1, né? Mas não tem dimensão menos 1, não tem dimensão menos 3, não tem dimensão raiz de π. Né? Em princípio, não. Né? Por isso que aqui você precisa de um passo a mais antes de fazer essa história. Você precisa fazer uma continuação analítica, vamos chamar de FC, né? De D, dessa função da dimensão que você obteve para uma função inteira, né? Isso é uma notação de variáveis complexas. Quando você fala de uma função inteira, é uma função que é analítica em todo o plano complexo, com exceção de polos ou eventualmente cortes, tá certo? Em regiões, né? Mas regiões unidimensionais ou pontos específicos, que são os polos, aonde a função não é analítica, tá certo? Mas no resto do plano complexo, essa função vai ser analítica. Então aqui você está mandando a sua função para uma continuação analítica, então você está supondo que o D agora não só pode ser irracional, como pode ser complexo, tá certo? Pior ainda, pode ser complexo. Então, agora, a expressão que eu tenho, ela vai exibir as singularidades dela na forma de polos, em D igual a 4, em D igual a 5, em D igual a 6, nas dimensões aonde eu tenho problemas. Isso aqui, essa expressão, eu posso fazer agora a subtração das minhas divergências e fazer o limite de volta para D igual a 4, agora como limite mesmo, tá certo? Posso fazer D tender a 4, porque D é uma variável complexa e a expressão que eu estou colocando é a expressão de uma função que está bem definida sobre todos os valores de D, complexos, racionais, irracionais, seja lá o que for. Tá certo? Então, essa parte de você fazer uma continuação analítica dessa função é essencial para esse tipo de regularização que nós estamos fazendo aqui. Essa é a chamada regularização dimensional. Essa regularização, eu tenho que dizer para vocês, é a mais utilizada hoje em dia, na física, de partículas elementares. A razão dela é que ela preserva explicitamente uma simetria de calibre, tá certo? A forma da simetria de calibre não depende da dimensão que você está colocando lá. Então, se você tiver formulado a sua teoria com simetria de calibre em 4 dimensões, em D dimensões ela está com simetria de calibre do mesmo jeito. A simetria de calibre é uma simetria interna,
ela não depende da dimensão que você está colocando ali, tá certo? Ao contrário de outras regularizações, onde você pode mostrar, Pauli Vilas nem tanto, Pauli Vilas tem uma polêmica, né, sobre essa questão de manter ou não manter a simetria de calibre. Mas Katov com certeza quebra a simetria de calibre, e outras regularizações que você faz quebram também. Então, a regularização dimensional, por ser bastante natural nesse sentido de preservar a simetria de calibre, é a simetria, é a regularização que você usa mais hoje em dia, né? Deixa eu só botar aquele negócio para oscilar, porque você está resfriando só vocês, a mim eu não resfrio. Por aí. Tem que chegar bem perto. Nem chegando perto para não. Tem várias coisas estranhas aqui. Primeiro que é. Ele não está. Acho que é mais perto ainda. Exatamente um dos problemas que aconteceu com o controle anterior. Depois a gente resolve isso. Então, isso eu estou falando para vocês para justificar a definição da regularização dimensional que a gente vai usar. Tá? Então, tem uma série de contas que eu vou mostrar para vocês aqui, que são contas razoavelmente simples, tá certo? Elas são longas. O que eu vou fazer? Em nome da globalidade do que a gente está fazendo, eu vou colocar resultados aqui no quadro, né? E algumas dessas contas, só em nível ilustrativo, eu vou colocar para vocês depois na lista de exercícios, com a devida referência, né? Quer dizer, tipo, o Rider, por exemplo, tem um apêndice legal onde você pode pegar, estudar as integrais, estudar as coisas todas e fazer as contas, né, se você estiver interessado. Então, vamos ver como é que funciona a regularização dimensional, tá certo? Efetivamente. Né? Vamos pegar, por exemplo, né, esse gráfico aqui. Tá certo? Esse gráfico aqui eu já vou escrever diretamente para vocês a expressão dele no espaço de momento, tá certo? Já com as pernas externas amputadas, porque a gente sabe que perna externa não serve para nada, certo? Cuidado, no caso de mulheres, isso não é verdade. Perna é uma coisa bastante desejável e interessante, né? Mas no caso do gráfico de Feynman, podemos dispensar as pernas externas. Eu vou escrever um negócio estranho aqui e já eu explico. Vou escrever G mi elevado a 4 menos D integral d4p sobre 2π d4p não, ddp não, sobre 2π elevado a D 1 sobre P2 menos N2 mais I epsilon. Eu vou esquecer o I epsilon aqui, que não é tão relevante assim nesse momento. Está implícito, tá certo? Mais I epsilon está implícito. Legal. Essa história aqui é a seguinte, é uma história que a gente conversou ontem. Né? Por exemplo, se eu pegar a teoria Φ4,
manter G aqui, né? Teoria Φ4 é G Φ4 sobre 4 fatorial, né? Onde era lambda na aula passada, agora virou G, né? G Φ4 sobre 4 fatorial. Qual é a dimensão da constante de acoplamento? Em 4 dimensões, o campo escalar tem dimensão 1, né? A gente viu isso. Então, Φ4 tem dimensão 4, massa elevada a 4. Massa elevada a 4 com a integral d4x dá adimensional, então a constante de acoplamento é adimensional. Certo? Mas, por exemplo, se eu fizesse em 6 dimensões, em D igual a 6, qual a dimensão do G? Né? Em D igual a 6, eu poderia calcular, eu tenho que calcular primeiro a dimensão do φ, né? Então eu tenho D6x, né? Seria a ação, né? E eu teria o termo cinético do mesmo jeito, igualzinho. Isso é a coisa boa de você variar a dimensão, porque você não está variando a sua lagrangiana, você está variando só a dimensão. Então dmφ, né? A dimensão disso aqui tem que ser zero, né? Massa elevada a zero. Então você tem massa elevada a menos 6, que vem daqui do d6x, né? Vezes massa ao quadrado, que vem de cada uma dessas derivadas, não é isso? Cada derivada é 1 sobre L, né? E 1 sobre L é equivalente à dimensão de massa, né? E dimensão de φ ao quadrado. Tudo isso aqui tem que dar m elevado a zero, tá certo? Consequentemente, a dimensão de φ ao quadrado tem que ser m elevado a quarta e a dimensão de φ tem que ser m elevado a 2. Então, o φ tem dimensão 2, né? A dimensão de massa dele é 2 em 6 dimensões espaço-temporais. Portanto, um termo desse tipo, Gφ6, para ele ter dimensão de massa elevada à quarta, tá certo? É preciso que o G tenha dimensão de massa a menos 2. Tá certo? Φ6 ou Φ4? Fc, Φ4. Oh, desculpa. Φ4. Oh, então, piorou. Né? Φ4, massa 2, Φ8. Então, esse cara tem que ter dimensão de massa a menos 4. Tá certo? O que a gente viu na aula passada? Se o cara tiver a dimensão de massa negativa, ou seja, de comprimento, a teoria não renormalizada. Né? Isso aqui já é uma teoria não renormalizada. Mas não importa, não é esse o ponto que a gente está chamando a atenção. Né? O que importa é que a constante de acoplamento dessa teoria Φ6 é uma constante de acoplamento dimensional. Se você for fazer uma teoria de perturbações com esse cara, então você está num incômodo danado, porque você tem um parâmetro que a ausência dele é adimensional, a presença dele já dá massa elevada a menos 4, a presença dele ao quadrado dá massa a menos 8, assim por diante. Fica difícil você comparar os termos perturbativos uns com os outros. Não é impossível, mas é incômodo, pelo menos. Então, para você recuperar, né, um objeto com dimensão de massa adequada, com a dimensão de massa adequada, você faz uma substituição do G por G vezes um parâmetro massivo que carrega toda a dimensão de massa. Tá certo? Então, G, onde ele existe, eu escrevo G mi elevado a 4 menos D. Ele está dando errado, né? Eu acertei isso aqui. Massa menos 6, massa 2, φ é 2. Então, φ, dimensão do φ, tem que ser dimensão de massa ao quadrado, não é isso? Para que esse cara aqui tenha dimensão de massa elevado a 4 e, portanto, massa elevada a 6.
Então, se o φ tem dimensão de massa ao quadrado, então aqui eu tenho dimensão de massa a 8. Não é isso? Então o G tem que ter dimensão de massa a menos 4. Menos 2. Oi? Menos 2. Por quê? 6 dimensões. Ah, 6 dimensões. Tá certo. Tá certo, errei aqui. A dimensão disso, né? Tem que ser massa elevado a 6, né? Eu estava contando com massa elevada a 4, aí estava dando problema, realmente. Né? Então o G tem que ter dimensão de massa a menos 2. Se você fizer essa conta para 6 dimensões, então, você vai fazer o seguinte. Aqui você vai fazer μ elevado a menos 2. μ é um parâmetro com dimensão de massa arbitrário, e o G agora é a sua constante de acoplamento. Esse parâmetro vai sumir, né? Efetivamente, né? Quando você fizer a dimensão tender ao valor certo dela, né? No final. Né? Por exemplo, aqui a gente está falando de 4 menos D, né? Porque a dimensão de partida da gente é 4. Se fosse 6, seria outra história. Né? Então, em geral, o que a gente faz? A gente faz em 4 dimensões. Aqui o nosso exemplo é φ6, tá certo? Em D igual a 6. Mas em D igual a 4, você coloca um parâmetro μ elevado a 4 menos D. Por quê? Aí vamos ver. ddx, né? dmφ, né? Qual a dimensão do campo φ em D dimensões? Dimensão de massa do campo φ em D dimensões. Então aqui você tem m elevado a menos D, m elevado a 2, e aqui você tem dimensão de φ elevado ao quadrado. Tudo isso tem que ser m elevado a 0. Portanto, a dimensão de massa do φ tem que ser m elevado a d menos 2, a menos d mais 2, não, d menos 2 sobre 2. Tá certo? Vamos só conferir para 4 da massa, né? Para 6 da 6 menos 2, 4 por 2, 2. Né? Deu certo em 2 pontos, deu certo para todos. Né? Então a dimensão do φ em geral é isso. Então se você tiver a teoria φ4, por exemplo, G, φ4, né? A dimensão disso aqui tem que ser massa elevado a 4, né? Em 4 dimensões. Desculpa. Isso aqui tem que ser massa elevada a D. Em D dimensões. Então, isso aqui vai ser dimensão de G vezes massa elevado a 2 vezes D menos 2, não é isso? Que é φ4. Passa esse cara para lá. Então, a dimensão do G, em geral, vai ser massa elevado a menos D mais 4. Não é isso? Então, numa teoria D-dimensional, a dimensão da constante de acoplamento de uma teoria φ4, certo? Uma teoria φ4, é essa que a gente está calculando, é 4 menos D, né? Então, por isso a gente carrega a dimensão de massa nessa constante μ, que é 4 menos D. μ elevado a 4 menos D. Esse cara carrega a dimensão de massa. Quando D tende a 4, se você fizer essa coisa tender a 4, esse cara some. Então, a sua teoria, em princípio, né, se você não tirar nada dela, você não remover nada dessa teoria, essa teoria é independente de mim. Tá certo? Essa é uma observação que eu quero que fique gravada a fogo na cabeça de vocês. Se eu não tirar nada da teoria, a teoria é independente de mim. Mas se eu tirar,
pode ser que ela passe a depender desse μ. Ok? Então isso nós vamos ver no final. Né? Se eu não tirar nada, se eu simplesmente regularizar, é claro que quando eu mandar d para 4, eu fico independente de μ. Né? Mas se eu tirar alguma coisa dessa expressão, alguma coisa que vai divergir, pode ser que o que sobre dependa de μ. Tá certo? Bom, então isso aqui foi uma longa explicação. Vamos voltar para o gráfico. Tá certo? Como eu disse, eu não vou fazer a conta. Né? Não é uma conta complicada, mas é uma conta longa e eu gostaria de ver se a gente faz o dia render. Né? E de qualquer forma eu vou passar a referência dessa conta explícita para vocês. E quem estiver interessado pode pegar e fazer depois, devagarinho. Né? Então, quanto dá esse cara aqui? Esse cara dá o seguinte. O nosso gráfico ali, né, ele vai dar menos IG sobre 32π2, M2, 4π, Mi2 sobre menos M2, elevado a 2 menos D sobre 2, gama de 1 menos D sobre 2. Certo? Esse é o resultado. Esse gama que está aí é a função gama de Euler. Tá certo? Grande notícia para nós, né? Agora vamos lá. Grande notícia para nós. Qual era o plano? Alguém poderia ter dito aqui, olha, seu plano tem aí umas coisas meio estranhas no seu plano, né? Você vai definir a sua integral como função de D, tudo bem. Né? Quem disse que você sempre vai conseguir fazer uma continuação analítica da sua função de D? Né? Quem falou isso para você? Você sempre vai conseguir uma continuação analítica. A continuação analítica não é assim não, que dá encaixe. Né? Por aí afora. Tem função que tem função que não tem. Né? Mas olha só que coincidência interessante. Nesse caso aí, a função gama. A função gama foi uma das primeiras funções que todo mundo viu que tinha continuação analítica. Ela pode sim ser estendida para uma função inteira sobre o plano complexo. Então essa função aqui pode ser definida como uma função de D para D complexo arbitrário. E ela vai ter certos polos. Por exemplo, faça D igual a 4. Que fica D sobre 2 dá 2, 1 menos 2 dá menos 1. A gama no ponto menos 1 é infinito, é um polo que ela tem. Tá certo? Então, D igual a 4 é um polo dessa função mesmo, conforme esperado. Né? Mas a boa notícia é que D é uma função gama. E onde tem mais dependência em D? Tem uma dependência na função potência, que também pode ser estendida analiticamente sem nenhum problema. Tá certo? Então essa expressão aí é uma expressão protótipo, que pode sim ser colocada como uma função de uma variável complexa D em todo o plano complexo. Portanto, ela está preparadinha para a gente fazer aquela história que a gente queria fazer. Né? Verificar de que maneira que ela diverge, subtrair a divergência de alguma forma que ainda não está claro. Né? Tá certo? Aí a gente tem características da função gama. Né? Por exemplo, você pode definir uma variável auxiliar, que eu vou chamar de epsilon 4 menos D. Epsilon já é bandeiroso, né? Epsilon a gente sempre reserva para coisas pequenas. Eu estou dizendo que eu estou já pretendendo fazer o limite quando D tende a 4, lá na frente. Embora o epsilon não seja necessariamente pequeno, né? Porque o D pode ser 1000, pode ser 1 milhão mais I raiz de 2, pode ser uma coisa assim. Né? Agora, eu vou chamar de epsilon aqui, porque no final das contas eu vou mandar epsilon para 0, tá certo? E as coisas chamadas epsilon são legais, né? Então quando eu escrevo gama de 1 menos D sobre 2, esse aqui é o gama
de menos 1 mais epsilon sobre 2. É uma continha boba, né? De fazer. E o gama tem uma expansão em função de epsilon que dá isso aqui, ó, menos 2 sobre epsilon, menos 1, mais um certo gama, mais termos de ordem epsilon. Isso aqui é termos de ordem 1 sobre epsilon. Esses aqui são os termos da ordem epsilon elevado a zero, e aqui tem termos de ordem epsilon ou maiores. Tá certo? Essa expansão em série de Loran do gama em torno de menos 1, vamos dizer assim. Né? A teoria de variáveis complexas tem essas coisas. Né? Então, esse gama que está aparecendo aqui é a constante de Euler-Mascheroni. Né? Eu não me lembro quanto é isso, pelo amor de Deus. Ah, está aqui. Esse gama é 0,577. Certo? E mais coisas. Ela é calculada aí num processo complicado que não vem ao caso. Aí ela aparece na expansão da função gama. Toda vez que você vê a função gama grande, vai aparecer essa função constante Euler-Mascheroni dando sopa por ali, né, nessas expressões. Então, aqui nessa expressão que está aqui, aparece explicitamente o polo que você esperava, em 1 sobre epsilon. Ou seja, quando epsilon vai para zero, esse cara daí dá infinito, né, conforme esperado. Então, depois que eu substituo isso aqui, né, aqui eu também substituo epsilon, tá certo? Eu uso d igual a 4 menos epsilon aqui em cima, né? Expando esse cara, etc e tal. Então eu vou obter o seguinte, eu vou obter que esse gráfico aqui, ele é IG m ao quadrado sobre 16 e 2 epsilon mais termos finitos quando epsilon vai para zero. Os termos finitos não são muito importantes nesse momento. O mais importante aqui são justamente os termos infinitos. Eu digo que não são muito importantes por causa do processo de renormalização. A gente vai ver por quê. Certo? Esses termos finitos a gente não precisa se preocupar muito com eles nesse momento, não. Mas você vê que aonde pode dar problema nesse gráfico de Feynman é exatamente nesse termo que está aqui. É esse cara que está aqui que eu tenho que arrumar um jeito de tirar da minha frente. Tá certo? Está claro esse procedimento todo aí da regularização dimensional? Eu queria também que ficasse claro, né, a importância de você fazer a continuação analítica do objeto que você está trabalhando. Tá certo? Se você cair numa função que não tem continuação analítica, a tua regularização já era. Tá certo? Vamos ver outro exemplo, né, dentro ainda da teoria Φ4. Né? Então vamos ver esse gráfico aqui. Ó. Dentro da função de 4 pontos. Esse gráfico você pode escrever assim, né? Como já pernas externas amputadas, né? Mais e epsilon, mais epsilon. Né? Então essa é a fórmula desse cara que está aí. É bem simples, né? Você vai integrando em P, tem um desses propagadores que está com P e o outro está com P menos Q, onde Q é a soma dos momentos externos que estão aparecendo por aqui. Então a cara do propagador tem que ser uma coisa dela, do propagador não. A cara do miolo do gráfico tem que ser isso. Aqui já tem os fatores de simetria englobados, etc, etc. Né? Aqui eu quero ilustrar para vocês eu estou ilustrando um método que é tremendamente geral, né? Que a gente usa em outros gráficos muito mais complicados do que esse. A gente tem uma fórmula que é chamada parametrização de Feynman. Tá certo?
Essa fórmula é assim, 1 sobre AB pode ser sempre escrito como integral de 0 até 1 dz sobre AZ mais B 1 menos Z ao quadrado. A brincadeira aqui é transformar o produto AB, que está no denominador, numa soma C1 vezes A mais C2 vezes B, tá certo? Elevado a uma certa potência, tudo bem. Tá? Mas a história toda é, peguei um produto, transformei numa soma, separei um cara do outro. Genial! Né? Chama parametrização de Feynman, eu acredito que tenha sido o Feynman que inventou. Se ele inventou isso mesmo, mais uma contribuição genial dele. Né? É um truque matemático, mas enxergar que a necessidade que você tem é exatamente essa e prover uma fórmula para isso é uma coisa para a gente morrer de inveja. Vamos ser claros, né? Tá certo? Então, não é tão difícil assim chegar nessa fórmula, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o nosso caso. Mais uma vez, eu remeto vocês para o Weider, isso aqui está explicado no Weider, como é que ele trabalha isso, né? E o fato é o seguinte, aquele integrando, né, que a gente tinha aqui, com o auxílio dessa fórmula, ele se torna o seguinte, né? Esse 1 sobre P2 menos M2, 1 sobre P menos Q2 menos M2, eu posso usar a parametrização de Feynman para escrever isso assim, integral de 0 a 1 de dz. Veja que Z não tem nada, não tem nenhuma interpretação física para o Z, né? Pelo amor de Deus. Z é uma variável muda que vai de 0 a 1. Né? P2 menos M2 menos 2PQ 1 menos Z mais Q2 1 menos Z, tudo isso ao quadrado. Certo? Aí você faz uma mudança de variáveis e aí você separa de vez o que é P e Q. Você faz uma mudança de variáveis assim, P' igual a P menos Q, 1 menos Z. Isso é uma espécie de completar quadrado, forma de completar quadrado. Não é? Quando você faz isso daqui, essa sua integral ela se transforma numa integral de 0 a 1, né, dz de P'2 menos M2 mais Q2 Z 1 menos Z, tudo isso ao quadrado. Agora, isso aqui do ponto de vista da integral em dp, d4p ou ddp, é uma translação. Então, ddp é igual a ddp'. Você pode, inclusive, dropar aí o linho, né, da história no final. Mas você conseguiu fazer exatamente essa separação. P' de um lado e Q do outro. Tá certo? Ocorre que essa forma é exatamente uma das representações da função gama. De novo. Certo? Tem uma fórmula danada para você obter a tal da função gama. Então, se você usar essa fórmula, você chega a essa conclusão aqui, ó. O seu gráfico, de novo, vai dar uma coisa assim, ó. IG2 sobre 32π2, Mi2 a 2 menos D sobre 2, gama de 2 menos D sobre 2. Olha aí de novo, gama de 2 menos D sobre 2 aparecendo. E aí você tem uma integral em dz de Q2Z 1 menos Z menos M2 sobre 4π Mi2 elevado a D sobre 2 menos 2. É chato e tal, mas assim, com um pouquinho de paciência você chega aí. O problema de aprender teoria de campo não é esse, tá certo? Você quer fazer uma integral, mais nada, sair mudando variáveis dentro de integral, tá certo? O ponto aqui é o seguinte, essa parte aqui do camarada já não tem mais infinito nenhum, não tem nada. Isso é uma integral, você pode avaliar e vai ver que é completamente regular. Não tem problema nenhum para fazer ela, né? Os infinitos estão aqui, desse cara.
né? Então você tem gama de 2 menos d sobre 2, isso vai voltar a ser, né, agora relacionado a esse cara que está aqui, né? Isso aqui é o gama de epsilon sobre 2, né? E a expansão desse cara é 2 sobre epsilon menos gama mais termos de ordem epsilon. Novamente, né, toda dependência em D que a gente tem aqui é continuável analiticamente, sem nenhum problema. Você pode definir funções de D que estão definidas sobre todo o plano complexo a menos de polos. Tá certo? Então, é perfeitamente saudável você falar do limite quando D tende a 4, desde que você esteja tratando da continuação analítica dessas funções. Tá certo? O resultado desse gráfico, deixa eu ver se vale a pena a gente colocar o resultado. Vale a pena porque a gente vai usar depois. Deixa eu anotar aqui. O resultado desse gráfico vai ser o seguinte: vai ser IG2 mi elevado a epsilon sobre 16 π2 epsilon menos IG2 mi elevado a epsilon sobre 32 π2 gama mais uma certa função f de certas variáveis fs mi, né? E o importante aqui é o seguinte: esse f de fsmi, SMI, é integral de 0 a 1 dz ln de sz 1 menos z menos m2 sobre 4 mi2. Essa função que está aqui está bem definida para esse s. Esse s, por sua vez, também tem que ser definido, né? S é igual a q quadrado, que é igual a P1 mais P2 quadrado. P1 mais P2 são os momentos que estão entrando no gráfico, né? Que é P1, P2, P1', P2'. P1 mais P2 igual a P1' mais P2', né? E o que você está chamando de Q é P1 mais P2, tá certo? Isso tudo aqui é finito. O que é infinito é isso aqui. Só isso. Tá certo? Isso aqui é infinito. Então, olha só. Tremenda coincidência, né? Tremenda coincidência. A coincidência é que nos dois casos que a gente trabalhou, a gente encontrou resultados da nossa integral em termos de funções que são continuáveis analiticamente. Você pode definir a continuação analítica dessas funções. Tá certo? É coincidência mais ou menos, não é tanta coincidência assim. Na verdade, você pode analisar a estrutura dos gráficos de Feynman, certo? E se você usar fórmulas desse tipo, não exatamente só essa, mas outras um pouco mais complicadas, que façam coisas do tipo 1 elevado a elevado a n, b elevado a m, c elevado a k, d elevado a l, né? Você vai ter parametrizações de Feynman, né, para expressões desse tipo. Você pode voltar, colocar dentro da sua integral de Feynman e mostrar que você vai terminar sempre em funções gama. Né? Então,
continuação analítica, isso eu estou falando para vocês, eu estou mostrando. Eu mostrei, também falei, né, em última análise, que eu não fiz a conta, né, eu falei para vocês para aqueles dois casos ali, aqueles dois gráficos específicos. Mas o que eu estou dizendo agora é que para um gráfico de Feynman arbitrário, tá certo? A estrutura dele é sempre integração e aqui propagador, propagador, propagador. Então você vai ter 1 sobre A, 1 sobre B, 1 sobre C, assim por diante. Fórmulas como essa da parametrização de Feynman permite que você faça reduções como essa que estão aqui. Isso mais mudanças de variáveis espertos. E no final, você obtenha sempre expressões que são redutíveis a funções gama. Portanto, se você consegue provar isso, e consegue se provar isso, né, todas as suas expressões dos seus gráficos de Feynman, está garantido que você pode fazer a continuação analítica deles. Tá certo? Portanto, está garantido que você pode usar esse método para fazer detender a 4 e para identificar consistentemente as divergências da sua teoria. Certo? Se você terminasse em algo que você não pudesse fazer a continuação analítica, você tinha que jogar esse método fora. Você não poderia fazer isso. Porque não existiria sentido nessa frase, detender a 4. Tá certo? Você não poderia fazer coisas analíticas com a sua regularização. Aqui cabe a nota histórica, né? Esse método de regularização dimensional, né, ele foi a base do método que o Toft empregou para provar que as teorias de calibre não abelianas são renormalizáveis. Isso foi um trabalho sensacional de 1974 que ele fez. Ele era recém-doutor, hein? Atenção, senhores. Certo? O mundo está à espera de vocês. Certo? Ele era recém-doutor. Em 1974 ele pegou esse método e ele utilizou para mostrar que as teorias de calibre não abelianas são renormalizáveis. Para quem ainda acha que isso é específico demais, todas as interações fundamentais que nós temos são descritas por teorias de calibre, inclusive a gravitação. Só que a gravitação não é descrita por uma teoria de calibre de tipo Yang-Mills. Ela é descrita por uma teoria de calibre no sentido generalizado. Certo? A gravitação é uma teoria de calibre, mas não do tipo Yang-Mills. O trabalho do Toft é dizer que todas as teorias de calibre do tipo Yang-Mills são renormalizáveis. Um trabalho tanto. Porrada. Uma porrada. Mas ele usou a regularização dimensional. Por quê? Porque a regularização dimensional preservava a simetria de calibre. A simetria de calibre, por sua vez, tem implicações no ponto de vista quântico. Elas implicam em identidades chamadas identidades de Slavnov-Taylor. Essas identidades de Slavnov-Taylor são usadas para facilitar o seu processo de renormalização. Sem elas, você realmente fica perdido, você não sabe o que está acontecendo. O Toft usou as identidades de Slavnov-Taylor para mostrar que ele podia relacionar condições constantes de renormalização e aí definir essas teorias finitas, certo? Então, o método de regularização dimensional ele está na base da renormalização das teorias de calibre do tipo Yang-Mills, que são as teorias associadas com a interação eletromagnética fraca e forte. Nós temos hoje um modelo padrão no qual a gente confia por causa desse trabalho do Toft. Basicamente. Agora, o trabalho do Toft foi baseado na regularização dimensional. E quem fez a regularização dimensional? Né? Se vocês forem ver desavisadamente na literatura, está lá, a regularização dimensional foi feita pelo Toft e pelo Veltman, que era o orientador dele na época. Né?
sem dúvida, foi feita por eles. Mas antes deles, foi feita por dois caras que trabalhavam aqui no CBPF. Certo? Bolini e Jean Biagi. Esses caras propuseram a regularização dimensional, já trabalhavam uma regularização parecida, chamada regularização analítica, né? E eles propuseram a regularização dimensional, mandaram o trabalho deles para o Physics Letters B. Diz a lenda que eles receberam um reporte do referido dizendo assim: esse trabalho é ridículo e os autores desconhecem o fato elementar de que a dimensão do espaço-tempo é 4. Aí eles pegaram o trabalho deles e mandaram, depois de uma resposta dessas, né, você não tem nem o que falar com um cara desse, é ou não é, senhora? A gente sabe muito bem o que é isso, né? A gente sofre na mão dessa laia, né? Aí eles pegaram o trabalho deles e mandaram para o Novo Timento, que era uma revista que hoje está um pouco em decadência, né? Não tem muita gente publicando lá, mas na época era uma revista que recebia muitas contribuições importantes, né? E a revista Novo Timento aceitou prontamente o trabalho deles e eles publicaram lá. Mas Novo Timento não era uma Physics Letters B, não tinha a visibilidade que a Physics Letters B tinha, mesmo na época sendo uma boa revista. 6 meses depois, aparece o trabalho do Toft e do Veltman, publicado aonde? Physics Letters B. Parece que o Veltman, que era tem no livro do Bassal, né? Foi o cara que negou lá. Ele pode ter negado, mas depois passou o negócio lá para o estudante de doutorado dele que achou uma boa ideia, né? Dizem que o Toft não tem culpa nenhuma na história. O Veltman que foi o pilantra da situação, né? Dizem, falando disso, Veltman, não estou dizendo que você foi pilantra, estou dizendo o que falam por aí. Enfim. Esse é o mundo da física, certo? Quer dizer, vocês têm aula de renormalização, não sei o quê, mas também tem que ter aula disso de vez em quando, certo? Isso acontece, aconteceu mesmo, tá certo? Bolini e Jean Biagi eram caras excelentes, excepcionais. Claro que todos nós temos nossas falhas, né, etc e tal, como pessoas, como políticos, como seja o que for, mas eles eram grandes físicos. Eu conheci os dois aqui, tive o prazer de estar no CBPF como aluno, depois contratado, com os dois aqui dentro. E eu me lembro particularmente das aulas do Bolini, que é um esplendor, assim, as aulas dele. Era um cara claro. A principal característica do Bolini era a clareza, é aquela coisa de não esconder nada de ninguém, entende? Dizer claramente o que está acontecendo. Né? O Bolini era esse tipo de pessoa. Os dois já morreram, né? Estão sossegados aí. Agora, tem esse grande mérito de tiveram essa grande mágoa, né? De ter um principal método de regularização que é utilizado hoje em todos os lugares, é deles e foi atribuído a outrem, né? Por conta de uma sacanagem. Né? Então, muita gente fala regularização dimensional de Toft e Veltman. Muita gente fala isso. Algumas pessoas falam regularização dimensional de Toft, Veltman, Bolini e Jean Biagi, né? Outras ainda incluem mais gente, porque o negócio estava na cabeça de um monte de gente, né? Então teve várias pessoas produzindo independentemente coisas parecidas na época. Né? De qualquer forma, fica aí o registro. Eu não me sinto à vontade de falar de regularização dimensional se não contar essa história, certo? Eu acho que é uma história que tem que ser passada adiante. Legal. Então, olha só, acabamos de descobrir como é que essas funções aqui, por exemplo, divergem, tá certo? Isso aqui não foi escolhido assim de bobeira, não. Vocês lembram da aula passada, quando a gente falou da contagem de potência da teoria Φ4? A gente falou as funções que divergem na teoria Φ4 são as funções de 2 pontos e as funções de 4 pontos.
Essas aqui são as primeiras divergências da teoria Φ4, tá certo? As primeiras divergências. Os primeiros gráficos que você vai escrever da teoria Φ4 que vão ser divergentes são esses aqui, esse e esse, tá certo? Lembra a primeira ordem da teoria Φ4? O único gráfico que contribuía era justamente aquele tadpolezinho ali, né? A função de 4 pontos a gente não chegou a calcular explicitamente aqui, mas se vocês forem para a segunda ordem, vocês vão ver que esse daí é o primeiro gráfico que contribui também, né? Então, chegamos à conclusão. Os caras divergem, e agora eu sei exatamente como eles divergem, está aqui, né? Os termos divergentes. Então, agora eu tenho que procurar saber o que eu faço com isso. Eu me conformo com isso? Vou dormir assim? Como é que eu faço? Né? Como é que eu saio dessa agora? Né? Desse dilema que está aparecendo aí. Deixa eu só ver se eu consigo, mais uma vez, botar esse ar-condicionado. Eu acho que tem vários problemas aqui. Ele está em 18 graus e eu não estou sentindo que está em 18 graus aqui de jeito nenhum. Vamos ver aqui. Primeiro tentar desligar. Eu acho que não é uma questão de desligar, é uma questão de ativar. Várias coisas já mudaram. Eu estou sentindo, né, um friozinho aqui, vamos ver. É isso aí. Aí o pobre coitado que está assistindo a aula, né, por vídeo, né, aí depois ele chega à conclusão, pô, que aula bizarra, o cara para ligar para sentar ar-condicionado, falando, e eu com isso, quero ver a porra da aula. Enfim, agora está andando, vamos ver se melhora. Bom, como é que a gente vai fazer então? Vamos fazer o seguinte. O que a gente gostaria, né? Primeiro deixa eu retomar uma coisa aqui, né? Que eu tinha falado, talvez meio en passant, por volta da quarta aula, alguma coisa assim. Eu falei que a gente saía das funções de Green geradas pelo funcional gerador, Z, né, para as funções de Green geradas pelo funcional gerador W, que eram as funções de Green conexas. Do W saía para as funções de Green geradas por um outro funcional gerador, gama. Né? Essas funções eram chamadas irredutíveis a uma partícula. Vocês lembram disso? Cheguei a falar disso. As irredutíveis a uma partícula eram os caroços, eram os miolos, né, das funções de Green. Era o pedaço que você não podia compor simplesmente multiplicando uma função de Green por outra com um propagador no meio. Tá certo? Então, eram as partes realmente que carregavam as divergências. Se você desse um jeito nessas partes, então você poderia reconstruir das funções de Green irredutíveis a uma partícula, reconstruir as conexas, e das conexas reconstruir as desconexas, se fosse o caso, se você tivesse interessado nisso. Então, as funções de Green irredutíveis a uma partícula, né, é que são as funções que a gente precisa abordar, né, para fazer a definição apropriada da nossa teoria. A gente precisa que essas funções sejam finitas. Se elas forem finitas, as funções conexas vão ser, e se as funções conexas forem, as desconexas também serão. Tá certo? Um detalhe técnico é que a função de Green de 2 pontos irredutível a uma partícula é o inverso da função de Green de 2 pontos conexa. Esse é o único caso bizarro. Dá para provar isso, dá para mostrar isso, né? Que gama 2, quando eu escrever gama alguma coisa, é porque eu estou falando da função irredutível a uma partícula. Então, sem pernas externas e sem propagadores internos que, se eu cortar, a função vira 2 funções independentes. Sem nada disso. É miolo mesmo, caroço. Né? O gama 2 é uma função de um momento só, P. Eu poderia escrever de P1, P2, mas aí eu tenho uma delta de P1 menos P2, tá certo? Então, basta escrever a dependência inteira.
O que eu quero mesmo que isso aconteça, né, é que essa função de 2 pontos, que eu sei que é o inverso do propagador, tá certo? Que ela seja alguma coisa finita. Tá certo? Então eu gostaria que o resultado final dela era o inverso de um propagador. Por 1000 outras razões que a gente não discutiu nesse curso, a gente sabe que os polos do propagador estão relacionados à massa física das teorias da gente. Isso não é muito novidade não, né? Quer dizer, se pegar o propagador livre, claramente está acontecendo isso. Se olhar o polo do propagador livre, está na massa da partícula que está sendo propagada, né? Mas essa característica se mantém para o propagador completo, não só para o propagador livre, né? É claro que a posição dessa massa talvez mude, né? E olha só, gostaria realmente, né, a colaboração, né, desse miolo que está aqui, desse miolo que está aqui, né, é exatamente um deslocamento do M2 que está aparecendo aqui. É como se eu tivesse o seguinte: originalmente eu tivesse uma coisa assim, eu tivesse P2 menos M2 mais miolo, tá certo? Gama 2, a função irredutível na partícula, né? A contribuição daquele gráfico que está ali vai ser um deslocamento do polo desse cara que está aqui. À medida que eu vou avançando na ordem perturbativa, eu posso ter outras contribuições, mas eu vou depois dizer para vocês a contribuição a 2 loops, qual é, e aí depois a gente vê o que a gente faz com ela. Mas a primeira ordem que acontece é exatamente uma coisa dessa. E eu gostaria que esse cara que está aqui expressasse o fato de que eu tenho uma partícula se propagando ali com uma certa massa, que é a massa que eu meço de fato. Então, a forma que eu gostaria que o gama 2 assumisse, tá certo? É uma forma como essa. P2 menos M1,2. Esse M1 é a massa da partícula após o efeito da interação. Tá certo? Agora, quando eu meço a massa de uma partícula, eu já meço com o efeito da interação com tudo. Então é claro que esse objeto todo é a massa da partícula física. Esse M1,2 é a massa completa da partícula. Pelo menos na aproximação de um loop, né? Ou um laço, como a gente está falando aí. Né? Ordem G, né? Teoria de perturbações. Agora, o que tem que acontecer para isso aqui ser finito? Queria um palpite aí de vocês. Como é que eu faço para esse negócio aqui ser finito? Acabei de calcular isso aqui, né? Isso aqui, ó. Propagadores externos à parte, né? Dá isso aqui, ó. Né? Daí isso aqui mais termos finitos quando o epsilon vai para zero, não é isso? Aquela porcaria infinita quando o epsilon vai para zero. Eu quero que isso aqui me dê algo finito. Eu posso conseguir isso, né? Se eu disser que o M2, na verdade, não é uma constante finita, mas é alguma coisa dependente de epsilon. Tá certo? Alguma coisa dependente de epsilon, que quando o epsilon vai para zero, vai para infinito.
Só que essa coisa dependente de epsilon, que vai para infinito quando epsilon vai para zero, vai para infinito compensando o infinito desse pedaço que está aqui. Tá certo? Então olha do que eu estou abrindo mão. Eu estou abrindo mão da finitude do meu parâmetro M2 que eu botei na minha lagrangiana originalmente. Eu estou dizendo, esse parâmetro não precisa ser finito em 4 dimensões. Tá certo? Ele pode ser ajustado para dar uma contribuição que, embora seja infinita em 4 dimensões, cancele a contribuição divergente do outro gráfico que está lá. Tá certo? Então é isso, né, que a gente faz. A gente pega o M2, né, e diz que o M2 é M12 mais M2 G sobre 16 e 2 epsilon. Aqui eu tenho, claro que tem um G aqui, enchendo o I, né, enchendo o saco, né? Esse I vai embora quando a gente botar ele dentro do lugar certo, onde ele tem que estar. É daqui, GM2 sobre 16 pi 2 epsilon, certo? Você, com a escolha adequada, né, você pode substituir também o mesmo M2 que está aqui por M1. Por quê? Porque a diferença entre M1 e M é uma coisa da ordem G. Né? Então, se você substituir M por M1, você vai ter uma correção de ordem G2, que é da próxima ordem. Isso a gente sempre faz quando a gente está fazendo aproximações. Então, isso daqui você também pode escrever como M12, 1 mais G sobre 16 e 2 epsilon. Certo? Se você fizer essa substituição, então você termina do jeito que você quer, com a sua função inversa do propagador, né, a função de 2 pontos inversa do propagador, tendo um zero em P2 igual a M12. Né? Ou, em outros termos, satisfazendo a condição γ2 de zero igual a menos M12. Finito. Tá certo? Com essa escolha do M, esta função que está aqui, ela é finita nesta ordem de teoria de perturbações. Então, é tudo que eu posso falar por enquanto. Tá certo? Como é que eu faço com o outro problema, com γ4? Eu faço a mesma coisa. Tá? O γ4, né? Aí o I γ4, ele é G mi elevado a epsilon menos G2 mi elevado a epsilon sobre 32 pi2 6 sobre epsilon menos 3 gama menos F e S em mi menos F P em mi menos F Ju em mi. Certo? Você define o seguinte, a sua ideia agora é absorver os problemas desse γ4 do G, na constante de acoplamento. Então, você pode mostrar o seguinte, se você pegar e definir um G1 igual a G mi elevado a epsilon menos G2 mi elevado a epsilon sobre 32 pi2 6 sobre epsilon menos 3 gama, menos 3F, 0 M. Você inverte G como função de G1, que nem isso que foi feito, M como função de M1, tá certo? Substitui aqui de volta
e você vai terminar com o seu I gama 4, P1, P2, P3, P4, como sendo G1 mais G1 ao quadrado mi elevado a menos epsilon sobre 32π2 vezes f de S M1 mi mais f de T M1 mi mais f de 1 M1 mi menos 3f de 0 M1 mi. Eu esqueci de dizer quem são S, T, U. S a gente já tinha dito, era P1 mais P2 ao quadrado. T é P1 mais P3 ao quadrado. E U sei lá, P1 mais P4 ao quadrado. São as chamadas variáveis de Mandelstam, certo? Bom, essa expressão que está aqui, se o G1 é finito, tá certo? E a história toda é escolher o G de modo que o G1 seja finito, tá certo? Se o G1 é finito, essa expressão aqui é completamente finita. E ela satisfaz mais ainda. F não, gama. I gama 4 de todos os PIs iguais a zero, que vai dizer que S, T e U são zero. Então, olha só, quando todos os PIs forem zero, S, T e U são zero, aqui dá 3 vezes F de 0 M mi. Isso vai cancelar com esse 3F de 0 M mi, e isso aqui vai embora, né? Então, isso que está aqui é simplesmente o G1, certo? Esse 1 aí vem de um loop, né? Porque é a definição que a gente fez. Moral da história. Olha só o que a gente fez aqui, né? Maluquice que foi feito. Nós botamos a culpa nos parâmetros que aparecem na Lagrangiana livre. A gente disse, se esses parâmetros forem divergentes também de uma certa maneira, eu consigo transformar a função irredutível a uma partícula gama 2 e a gama 4 em coisas finitas. O preço que eu pago é que esses parâmetros agora são infinitos na dimensão física, quando epsilon vai para zero ou quando d tende a 4. Mas quem disse que esses parâmetros são físicos? Né? Esses parâmetros são os parâmetros que estariam presentes se não tivesse interação nenhuma. Só que sempre tem interação. Tá certo? O efeito da interação é modificar esses parâmetros. E modificar, às vezes, de maneira infinita, porque há processo mais processo mais processo acontecendo ali. Né? Então, esses parâmetros originais do seu lagrangiano são, na verdade, inobserváveis. Os parâmetros que são observáveis são esses. O cara que vai virar o polo do seu propagador e o cara que vai ser a função de 4 pontos em todos os momentos nulos, que vai te dar a constante de acoplamento. Tá certo? Esses sim são os parâmetros observáveis. Esses têm que ser finitos. Então eu aproveito e boto os infinitos dentro dos parâmetros que estão dentro da linha lagrangiana. Tá certo? Em um loop, né, nessa primeira ordem, a gente consegue fazer isso. Na verdade, eu acabei de fazer aqui para vocês, explicitamente. A gente faz isso explicitamente. Né? E obtém gama 2 e gama 4 finitos. Vamos relembrar. Na aula passada, a gente disse que só tinha duas funções com problema na teoria Φ4. A função de 2 pontos, a função de grade de 2 pontos, e a função de grade de 4 pontos. Esses aí são as funções de grade de 2 pontos e 4 pontos irredutíveis a uma partícula. Tá certo? Se
eu deixar essas funções finitas, todas as outras funções eu vou montar usando a função de 2 pontos e a função de 4 pontos. Se elas já são finitas, todas as outras vão ser. Acabaram todas as divergências. Como todo mundo, por exemplo, gama 6, a função de 6 pontos, ela é superficialmente convergente na teoria φ4. Né? Mas eu mostrei um exemplo na aula passada, aquela aula barata lá, né? Que tinha lá um pedaço dentro da função de 6 pontos, que era, na verdade, uma intrusão, né, da função de 2 pontos. Tá certo? E a função de 2 pontos era divergente. E é por causa daquela divergente que a função de divergência, que a função de 6 pontos era divergente. Mas agora a função de 2 pontos é convergente. Se eu fizer isso, eu garanto que a função de 2 pontos é convergente e, portanto, quando ela entrar em qualquer outra função de Green, ela vai entrar já convergente. E as funções de Green só vão exibir sua divergência superficial. Mas a divergência superficial da função de 6 pontos não existe. Nem a de 8, nem a de 10, nem a de 12, nem nada. Então, no nível de um loop, nessa aproximação, todos os gráficos tendo apenas um laço, né, daqueles, isso é um tipo de aproximação, né? No nível de um loop, a gente conseguiu renormalizar a teoria. Essa renormalização foi feita explicitamente. Certo? E agora? E no nível de 2 loops? Como é que faz? Bom, você há de se esperar, né? Se você for para o nível de 2 loops, agora vamos fazer assim. Não vou escrever explicitamente, né? Se bem que eu posso escrever aqui algumas contribuições para a função de 2 loops. Vou escrever aqui 2 loops. Ele é um troço assim. Não estou botando os fatores de simetria, tá certo? Isso é salsicha, né? Não se engane. À medida que os loops aumentam, aumenta o número de gráficos, né? Esses são os gráficos relevantes em 2 loops, para a função de 2 pontos. Também você pode fazer coisa semelhante para a função de 4 pontos. Opa! Desculpa. Errado. Tudo errado. Desculpa, foi mal. Esse aqui está mal. Essa aqui é a contribuição para a função de 2 pontos em 2 loops. A função de 4 pontos irredutível a uma partícula em 2 loops é que vai conter a salsicha, né? Quando você faz as coisas no automático, é isso que dá. Essa é a contribuição para a função de 4 pontos em 2 loops. 2 loops é bem fácil de ver. Você tem 2 loops aqui, 2 laços. Um laço, 2 laços, um laço, 2 laços, um laço, 2 laços, um laço, 2 laços, assim por diante. Você vai esperar que uma expressão como essa, por exemplo, né, para um cara como esse, vai te dar mais termos divergentes, só que de ordem G2. Tá certo? Mais termos divergentes ali de ordem G2. Né? Então, em princípio, a dificuldade aqui é você manter a mesma ideia. Você vai definir um M1 que é finito, tá certo? E você vai escolher o M de modo a cancelar todas as divergências para que sobre só no final o M1 finito, a massa física que você está calculando lá, tá certo? Essa é a ideia. Mas, no caso de 2 loops, acontece uma dificuldadezinha, né? Nesse caso aqui, acontece que... deixa eu ver qual diagrama que é.
esse diagrama aqui, que é o chamado pôr do sol, sunset, né? Ele tem uma divergência que é proporcional a P ao quadrado. Tá certo? Até agora, não apareceram divergências desse tipo, né? A divergência que tinha aparecido ali não era proporcional ao momento do gráfico. Tá certo? Então, em 2 loops, uma coisa que acontece, né? Deixa eu escrever aqui do lado, né? O culpado aqui é o sunset, né? Então, aqui você tem P2 vezes divergência. Ou seja, alguma coisa que 1 sobre epsilon, quando o epsilon vai para 0, vai para o infinito. Claro que você não vai conseguir absorver esse problema aí, de divergência, simplesmente redefinindo a massa desse cara para absorver. Porque a massa é um termo que não depende de P quadrado. Tá certo? Você tem que fazer uma coisa a mais aí. Tem que fazer uma coisa a mais. A coisa a mais é renormalizar o gama 2. Né? Você imagina o seguinte, qual é a base desse raciocínio? Por que esse cara depende de P quadrado? Né? Qual o termo na Lagrangiana que eu tenho? A minha filosofia não está sendo absorver infinitos em parâmetros que estão na Lagrangiana, massa, constante de acoplamento. Né? É isso que eu estou usando. Né? Eu consegui, em um loop, usando a massa, constante de acoplamento, deixar as funções completamente finitas. Maravilha. Mas em 2 loops eu não consigo fazer isso só com a massa e só com o constante de acoplamento. Porque aparece um cara cuja divergência é proporcional a P quadrado. Né? Então não adianta eu renormalizar, redefinir a massa, porque a massa só vai cuidar das coisas independentes de P aqui. As coisas dependentes de P ela não vai conseguir cuidar. Está claro isso? Onde tem a possibilidade de aparecer algo dependente de P na Lagrangiana? Se eu for para o espaço de momento, né, porque é só aí que tem possibilidade de P, né? O primeiro termo da Lagrangiana, um meio de dmi-phi, né? No espaço de momento, esses dmis viram P's. Tá certo? Então você vai ter uma coisa do tipo P2, φ tilde de P ao quadrado. Φ tilde de P, φ tilde de menos P. Tá certo? Então você pode imaginar, eu tenho uma divergência, tá certo? Que está sendo ocasionada pelo termo proporcional a P2 na transformada de Fourier da minha Lagrangiana. O único jeito que eu tenho de absorver isso é fazer uma coisa desesperada, né? Que é redefinir a norma do meu campo. Eu posso dizer, o meu campo, φ, né? Ele tem uma norma que não é física, né? Também, né? Que se eu fechar ele no estado de uma partícula, eu deveria obter essa norma desse campo φ. Mas isso também não é físico, eu também não consigo observar isso. Então está aí um cara bom para eu reabsorver, né, divergências. Né? Eu vou pegar o φ e substituir por raiz de z vezes φ. É assim que eu vou fazer. Tá certo? Φ eu vou levar em raiz de z vezes φ. Como eu tenho uma função de 2 pontos, tá certo? Ela é herdeira da função de Green de 2 pontos, tá certo? A função de Green envolve φ vezes φ, tá certo? Então eu espero que o meu gama 2 também seja substituído por z vezes gama 2. Raiz de z para cada φ, tá certo? Que o meu gama 4, se for preciso, ele seja substituído por Z2 gama 4. Definindo o que eu chamo de função de Green renormalizada. Tá certo? Isso é bem mais difícil da gente ver assim esquematicamente. Isso a gente precisa realmente sentar e fazer um bocado de conta.
né? Mas é possível provar que essa divergência... Primeiro você tem que calcular a divergência do diagrama